bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast de política. Pois é, e é isso que nós estamos aqui então neste novo episódio em que eu nas redes sociais, no Instagram, portanto já podem seguir Podcast Conversa no Instagram, em que eu apelidei este debate do debate dos maluquinhos, e como este debate é o debate que espelha o estado em que a política portuguesa está, em que estamos claramente no lodo, em que temos que optar entre um bully e entre alguém que é uma virgem da moralidade e, portanto, alguém que acha-se superior aos outros do ponto de vista moral. Enfim, nós sabemos como é que tudo isso funciona. Agora, este debate espremido deu nada. Ou seja, quando eu digo que é o debate dos maluquinhos é porque aquilo foi um regabof completo, porque temos um moderador que vem do futebol, o jornalista Hugo, que acho que ele nunca passou por um projeto assim, portanto, alguma inexperiência se calhar aqui à mistura. Não sei se outro moderador teria permitido. O regabof foi permitido, enfim, ele sempre tentou dar ali os seus pontos de vista e tentar pôr água na fervura, mas não o suficiente, porque estamos a falar daquilo que já é uma reedição, um clássico dos clássicos, diria eu, que é André Ventura e Rui Tavares. Os dois odeiam-se, mas precisam um do outro para ganhar os seus eleitorados e para ganharem razão naquilo que toca aos seus espectros. Se por um lado tivemos o Rui Tavares, em que a determinado momento decide fazer o momento de olhar diretamente para a Câmara e, portanto, falar com o eleitorado e, sobretudo, achar que pode falar com o eleitorado do Chega, a convencer o eleitorado do Chega a dizer: eu sei que você está zangado, mas o livro está aqui. Quer dizer, parece quase aquele momento de stop, you need help, não é? Portanto, ou get help, não é? Portanto, é um pouco bizarro esse momento, até quando o próprio André Ventura disse: este é o momento, o direito de antena. Foi um pouco isso que aconteceu. Por outro lado, tivemos André Ventura, que atropelou-se ele próprio, porque tinha tanta coisa para dizer, tanta coisa para esmagar, para destruir a Rui Tavares, que ele próprio já atropelava-se e repetia essas coisas. E, portanto, para quem está a assistir e não tem simpatia por nenhum dos debatentes, foi um péssimo debate. Foi um debate em que todos tentaram canalizar o debate para as suas coisas, em que procurou trazer o debate todo para a sua arena e para aquilo que melhor faz. Começámos com saúde, mas rapidamente fomos buscar os imigrantes e dizer que a culpa do estado da saúde em que está é por culpa dos imigrantes. Fica assim um bocado dúbio, porque por um lado, e portanto haver sempre também por parte da André Ventura o olhar para a Câmara e dizer: os responsáveis da saúde, os profissionais da saúde sabem daquilo que falam, as pessoas que estão aos hospitais sabem daquilo que falam. É verdade que temos vindo a ver um número grande de pessoas que vêm a Portugal só para deverem ter filhos, e sobretudo mais do que esta simples questão de vermos as pessoas lá, temos também o facto das pessoas publicarem vídeos, de haverem máfias montadas para como é que, do ponto de vista jurídico, as pessoas podem vir a Portugal ter filhos e, portanto, ter benefícios também com isso, não só no momento, como também a posteriori. Portanto, isto para mim é apenas um fait divers, mas depois temos o Rui Tavares, que vai buscar os casos e casinhos do Chega. Portanto, alguém que se diz superior moral, mas tem que ir buscar e dizer que tem aqui um dossiê cheio de casos e casinhos do Chega, lamento, mas se queres, Rui Tavares, discutir realmente política, não é assim que discutes política, não é assim que fazes um real debate, não é assim que fazes aquilo que deve ser o combate político com elevação. Portanto, este debate é um debate que caiu rapidamente na lama. O próprio Rui Tavares tentou entrar naquilo que é o pardieiro favorito de André Ventura, que é o bate-boca, que são os insultos básicos. Enfim, eu nunca vi tanto irão na vida, portanto, por demais as menções ao irão. Por outro lado, Rui Tavares também não soube desenvencilhar-se da questão de estamos com a NATO ou não estamos com a NATO, porque a questão que nós temos aqui é: o que é o LIVRE? O LIVRE quer ser
a esquerda europeísta como o PSE, mas com mais vínculo de esquerda, mais próximo aí, a tocar no Bloco de Esquerda. Aliás, é de lá que vem o próprio Rui Tavares do Bloco de Esquerda. Portanto, a ideia de que são um Bloco de Esquerda que acredita na Europa, no euro e por aí vai. Portanto, ele próprio fica ali a marinar na maionese da questão dos aliados, quem são os aliados, e portanto fazer aqui uma força europeia, sem nunca ser concreto e, portanto, não havendo um fechar de ciclo, obviamente que ficam pontas soltas, ficam aberturas, que André Ventura fez bom uso. Ou seja, vimos muitas vezes André Ventura dizer: mas que vamos chamar os seus amigos da China, os seus amigos da Venezuela, os seus amigos do Irão para nos proteger, quando aquilo que se devia fazer é fazer uma maior otimização da Europa. O problema disto é que isto já devia ter sido há muito mais tempo. Só que ninguém quer saber disso, ninguém quer falar sobre isso, e na altura gozou-se imenso o Emmanuel Macron quando isso foi proposto. Não é? Quando Emmanuel Macron, em 2020, diz que assistimos à morte cerebral da NATO, portanto estávamos em vésperas de termos um mandato com Joe Biden, ninguém acreditou, toda a gente ridicularizou, toda a gente gostou de fazer crónicas a dizer que Macron não estava bom da cabeça. Envolvidos 5 anos, afinal Macron é um tipo visionário. Ora, aquilo que nós olhamos aqui é também, o foco foi sobretudo na saúde e imigrantes, nada mais. Depois tivemos André Ventura a querer trazer a questão das autoestradas e do IVA zero, e depois mais o caso das gêmeas, e porque o caso das gêmeas não dava jeito à comunicação social falar e tudo mais. Portanto, depois a dizer que, um pouco à semelhança daquilo que tinha acontecido com o Pedro Nuno Santos, garantidamente o André Ventura teve a oportunidade de ver esse debate, portanto se inspirou para mandar essa carta ou não, isso é outra história, mas soou muito parecido com a ideia de que eu sou candidato a Primeiro-Ministro e o Rui Tavares é candidato a ter 4, 5 ou tem menos deputados, e portanto eu respeito muito o meu adversário, mas não vai passar do que isto, etc. Portanto, muito, muito complicado. O debate terminou em total balbúrdia, portanto muito, muito complicado este debate. Portanto que eu não teria mais do que uma página de notas, porque era tão fediver, tão vergonhoso, que não houve aqui nada. Por outro lado, se vamos aqui pelo ponto de vista da eficácia, pelo menos de inibir o outro de explanar o seu programa, aí André Ventura foi correto. Esteve na mão de cima, mas isto também não dá mais do que isto. Ou seja, estar a falar e estar a usar o espaço de debate para falar para convertidos, isso faz nos comícios, isso faz nas campanhas, isso faz nas arruadas, faz em última instância no Parlamento, em última instância, já com muito, muito sofrível. Não num debate. Num debate, aquilo que nós poderíamos olhar era mostrar que o LIVRE não tem eficácia, o que não é verdade, porque foi demonstrado aqui a questão de que o LIVRE está, portanto aqui é a frase forte do Rui Tavares, é: o LIVRE está no Parlamento para resolver os problemas das pessoas, e metade das propostas do LIVRE foram aprovadas. Ou seja, mostrar que é um partido responsável e que faz pontos e diálogos com os outros partidos e consegue, por assim, haver uma troca e receber dos outros partidos também uma bonificação, e portanto haver aqui um bom diálogo, coisa que não acontece por parte do Chega, que fica ali isolado. E daí também tenho gostado daquela frase do Rui Tavares, enfim, um pouco esdrúxula, mas vale o que vale, em que diz que André Ventura pede uma oportunidade, teve 50, e a verdade é que tivemos 50 deputados do Chega que não tiveram um bom comportamento ao longo da legislatura. Porque se tivessem tido um bom comportamento, não estaríamos a falar de casos e casinhos. O Rui Tavares não tinha que andar com uma tal folha com casos e casinhos, e isso então torna complicado de fazer uma defesa real a propósito dos 50 deputados do Chega, que enfim, duvido muito que essa bancada se mantenha durante muito mais tempo, porque já se começa a ver uma fadiga de pessoas que estão revoltadas com o sistema, sim, mas também não viram em André Ventura e na sua bancada uma real alternativa. Ou seja, naquilo que nós tivemos deste debate foi
Rui Tavares dizer que está disponível para facilitar a governação, ou seja, o livro está disponível para integrar uma possível geringonça, que André Ventura fez questão de dizer que o livro já fazia parte da geringonça, quando não é verdade, e portanto dizer que o livro vota 99% das vezes ao lado do Bloco de Esquerda, mal seria, portanto, quer dizer, se partilham o mesmo espectro, é o que se prevê. Portanto, aí podia ter sido isso era um golpe muito fácil de antever, e portanto, se calhar Rui Tavares tinha que fazer o retorno e dizer, pois, se eu alinho com a minha família política, já o Chega não alinha nas votações com a família política, ou fica sozinho na família política. Portanto, havia muito mais a debater, havia muito mais a poder extrair daqui, mas não, fomos para o insulto fácil, e isso aí, para mim, não é bom em política, não é bom, ninguém fica elucidado, portanto, foi porrada para cima, portanto, foi luta livre, e se por um lado nós podemos achar alguma piada a isso, achamos piada isso a um debate, não vamos gostar de ver isso em todos os debates, porque no final de ideias não há ideias concretas, não foi o André Ventura não fez uma única proposta para o futuro, dizer esta questão do IVA zero para cabaz e tudo mais, portanto não foi um bom debate nem para um nem para o outro, e portanto assim fica feita esta análise. Portanto, vemo-nos num próximo episódio. Muito obrigado pela vossa participação. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever. Se estão no Spotify ou Apple Podcasts, deixarem as 5 estrelas. E, como eu digo, vocês também estão mais de cor. Até lá tenham boas conversas. E já agora, dia 18 de maio, votem. Um abraço.